Boa noite, eu sou Karina Leitão, professora da Faculdade de Arquitetura da USP e coordenadora do Laboratório de Habitação nessa mesma faculdade. E eu não tenho palavras para agradecer a vocês, ao grupo disciplinar, ao VARC, a oportunidade de estar aqui e de poder convidar todos vocês a se juntarem a nós nessa construção de um projeto popular para o país que vocês vão conhecer agora aqui comigo. Num cenário ainda não tão adverso quanto o atual, nós iniciamos em 2016 um debate a convite da Frente Brasil Popular para discutir um projeto de longo prazo para o país que pudesse possibilitar que nós reacendêssemos a nossa esperança de construção de um Brasil menos desigual. Em várias reuniões nacionais de coordenação, o nosso grupo ficou dedicado a pensar esse projeto no que tange as questões das cidades. E assim surgiu o eixo de discussão BR Cidades, sob a coordenação da professora Hermínia Maricato, dentro desse projeto maior que se pretende popular. Até o momento, a gente teve apoio importante do Levante Popular da Juventude, de movimentos sociais, de entidades de classe, de universidades, dentre outros parceiros, e já realizamos uma série de discussões em diversas cidades brasileiras, lançando o que é o nosso manifesto. Essa capa que vocês veem na imagem é a capa de entrada do nosso manifesto, e que foi amplamente apoiado por instituições e militantes. Nós começamos a implementar uma série de núcleos e cidades de todas as regiões brasileiras e permanecemos nesse chamado contra a anestesia diante das adversidades políticas atuais. Este é, enfim, um projeto que não se pretende reduzido a uma cartilha para governos. Pretendemos nos articular em uma plataforma dialógica em que possamos reconhecer a nossa agenda por cidades menos desiguais, menos opressoras, menos espoliadoras. A tarefa, obviamente, não é fácil, mas é estimulante. E que cidades são essas que nós queremos? De partida, dá para dizer que são cidades diversas e que possibilitem que os conflitos emerjam. Lugares em que o conflito tenham o seu lugar de manifestação. Os conflitos urbanos são, ao fim e ao cabo, disputas por acesso a recursos territorializados. Como nos alerta Carlos Weiner, o conflito aberto é o principal, se não o único caminho através do qual grupos dominados se constituem como sujeitos coletivos no espaço público. Sem se abrir ao conflito, o sujeito coletivo não existe. E é esse o caminho para desafiar as condições de vida nas cidades. Portanto, sendo a questão urbana uma questão conflituosa e plural, a gente entende que a luta espacial deve também sê-la. Para nós, a agenda urbana popular só se constrói a partir da clareza das condições desiguais na apropriação do espaço. E por que não dizer da clareza dos conflitos em torno da produção do espaço? Por isso, não nos interessa uma sociedade silenciada, ou que as cidades brasileiras sejam apaziguadas, como naquela imagem que estava ali da Mafalda, do Quino, quando os cacetetes de policiais na América Latina ainda eram de borracha. Em sociedades compostas por sujeitos sociais com potências diferentes, nós queremos reconhecer essas assimetrias e entender a sua dimensão territorial. Ressalto aqui uma coisa que pode ser banal no meio acadêmico, no meio marxista acadêmico urbano, mas que precisa ser lembrado permanentemente. A luta pelo direito à cidade na América Latina, e foi a América Latina que pautou essa luta, nasceu da construção de um problema, da interpretação da questão urbana no seio das sociedades capitalistas periféricas. Movimentos sociais precisaram denunciar com muita ênfase para quem quisesse e não quisesse ouvi-los que as condições de acesso à terra, ao solo urbano e à moradia e à mobilidade, as demandas e as amenidades urbanas não são iguais nas nossas cidades. O que é a agenda pelo direito à cidade, então, senão a consolidação de uma luta que vai moldando um sujeito coletivo? A luta pela terra, esse recurso escasso e concentrado nas mãos de poucos, como ironiza a tira do Angelique Augustrei ali. A disputa pelo acesso ao solo urbano, pela moradia, no entanto, convencionou-se no Brasil numa pauta sobre, assim, o conceito chamado de função social da propriedade, que hoje parece ter seu sentido esvaziado e engessado diante das inúmeras derrotas e os limites colocados à sua consolidação. A pauta urbana é hoje não mais a do movimento da reforma urbana da década de 80. Ela tomou rumos excessivamente legalistas, aquela pauta da redemocratização, e assumiu uma disputa muito centrada nos significados, em resumo, nos dispositivos locais e institucionais da luta urbana.
O momento atual talvez enseje a necessidade de promover uma agenda mais popular, focada no conteúdo da luta que se manifesta em nossas cidades pelas dificuldades do acesso à moradia adequada e bem localizada, ao transporte público de qualidade, ao saneamento, às condições básicas para a reprodução da vida digna em sociedade, internacionalmente reconhecidos como direitos mínimos, mas cinicamente ignorados por governos conservadores. No momento de evidente piora das condições de vida nas cidades brasileiras, nós entendemos que o debate atual precisa encarar a complexidade da questão da moradia no país. Preocupa-nos a aposta histórica realizada no Brasil com uma excessiva ênfase à produção de conjuntos habitacionais de baixa qualidade e de baixa inserção. Revolta-nos a perda da pequena fatia de programas de governo dedicada à produção de moradia por entidades. E estamos indignados com a falta de financiamento atual para urbanizações de assentamentos. Preocupa-nos também o número exagerado de remoções violentas e forçadas, realizadas com as mais diversas desculpas supostamente técnicas e ambientais por todas as cidades brasileiras, quando, na verdade, elas escamoteiam motivações de limpeza social. Para isso, eu tinha trazido a imagem do Gabriel Ba e do Fábio Moon, demonstrando a demolição da cidade flutuante em Manaus, ainda na época da ditadura militar, que representa uma das histórias mais violentas de remoção no Brasil, que o Brasil não conhece, para a qual não existe registro fotográfico, a não ser a denúncia dos 2 cartunistas gêmeos. No campo do saneamento, nos revolta a interrupção de contratações que haviam atingido números recordes num setor que vem resistindo à privatização devido à luta e à organização de militantes da área que conformam um verdadeiro partido do saneamento. No Brasil, seguimos morrendo de doenças hídricas, de febre amarela, de dengue e em inundações. Seguimos matando ostensivamente no trânsito, mas permanecemos humanos, essencialmente humanos. No campo recente da luta urbana, o Brasil vivenciou o desencadear de jornadas que não por acaso foram motivadas por temáticas relativas às tarifas de transporte coletivo, como se vê na imagem que foi demonstrada do movimento Passo Livre em São Paulo. É um tema importante na mobilidade urbana que precisa ser revisitado permanentemente, para além das contradições dessas ditas jornadas e do seu real significado. O tema da mobilidade nos remete não só ao seu caráter espacial, mas, sobretudo, à sua dimensão temporal. A classe dominante, as classes dominantes, manipulam a produção do espaço, priorizando sempre a otimização dos seus tempos. Não é só o espaço que é privilegiado, não é só o espaço que as elites têm privilégio, né? Sobre o espaço que elas têm privilégio. Sua relação com o tempo também é mais otimizada. Nesse país onde os voos de helicóptero atingem recordes mundiais nas metrópoles do Sudeste, a disputa pelo tempo também é desigual. E não é só no campo dos transportes que a crítica aos paradigmas da ação pública no urbano precisa avançar. É preciso ir muito além do mito da escassez de recursos para investimentos em cidades, porque esses mitos têm contribuído para uma espécie de aceitação social da manutenção da nossa condição precária no espaço urbano. Em última instância, as baixas taxas de reprodução social das metrópoles brasileiras têm por trás o interesse pela manutenção do status quo e da condição de precariedade da reprodução da classe trabalhadora. Desafiar as condições de vida no Brasil requer, portanto, não só revisitar a dimensão política da reforma urbana, mas entender o papel de todas essas agendas setoriais e qual papel elas assumem nessa disputa por cidades menos perversas e mais democráticas. Implica incluir novas pautas, novas perspectivas para a nova agenda. A imagem que eu trouxe do quadrinho do Miguel Paiva, logo pós-Constituição de 88, satiriza a questão da garantia de direito presente apenas na letra dos marcos jurídicos. Se no fim daquele século ela tinha o contorno de combate à fome no Brasil, hoje ela permanece na pauta, assumindo também a clivagem da luta pela soberania alimentar como uma das mais importantes pautas urbanas recentes em busca de cidades econômicas e socialmente justas, ambientalmente responsáveis e culturalmente plurais. O nosso manifesto expressa a nossa vontade de lidar com essa conjuntura onde parte considerável da opinião pública se permite verbalizar estigmas dos mais conservadores. E nesse sentido, nós pensamos que é nossa tarefa reconhecer a importância dos movimentos sociais na reconstrução de uma agenda urbana com maior protagonismo na sociedade. E lembrar
que as nossas melhores práticas de políticas públicas foram criadas e formuladas a partir da luta da classe trabalhadora e dos movimentos sociais. Por isso eu deixo aqui com o privilégio de estar abrindo essa fala, né? E obviamente sem nenhuma pretensão de dominá-la, mas o convite e esse clamor contra a anestesia em relação ao momento que vivemos atualmente. O convite para uma insurreição contra pontos de vista conservadores e fixos, e por que não dizer muitas vezes mentirosos. Por isso, o chamado para entrelaçarmos nesse projeto diversas e novas formas de olhar para as nossas cidades e perceber que esse é um processo ativo que demanda alargar a nossa visão para além das fronteiras do pensamento dominado e colonizado. É importante que vejamos quais caminhos advêm das possibilidades que emergem quando nós compomos passos tão nossos quanto os nossos pés. Pés que são únicos e particulares e que podem se enquadrar numa mesma numeração para o mercado, mas que não são idênticos nem entre o lado direito e o esquerdo do mesmo indivíduo. Pés e corpos que não precisam ser mercantilizados e que podem trilhar novos caminhos, como nessa imagem proposta por Nick Suzans na primeira tese de doutoramento que foi feita em quadrinhos. Ao revolucionarmos os nossos caminhos, nós transformamos os nossos olhares e, quem sabe, nós abriremos os olhos e lembraremos como é enxergar o mundo pela primeira vez e sonhar com um novo mundo e, quem sabe, com um novo país.